Né? Qual o princípio que existe por trás das teofanias divinas? Por que Deus escolhe aparecer e se revelar para pessoas diferentes, em diferentes contextos históricos e culturais, de modo a constituir diferentes religiões que muitas vezes apresentam elementos conflitantes entre si? Isso faz parte do projeto divino? Olha só, faz parte do projeto divino. Se acontece, faz de algum modo parte do projeto divino. Deus é soberano absoluto, né, do universo, dos entes contingentes. Então faz parte, de um modo ou de outro, do projeto divino. Agora, por que ele faz isso? Eu não sei. Por que Deus escolhe uma coisa ao invés de outra? Eu nem sempre sei. Certo? Porque às vezes uma ação divina ou uma determinação divina pode ser retraçada a um princípio metafísico evidente, autoevidente ou demonstrável. Certo? Às vezes não. Quando ela pode ser retraçada a um princípio metafísico, você pode dizer legitimamente, olha, Deus fez isso por causa daquilo. Certo? Mas por que Deus escolhe uma coisa que poderia ser, que uma coisa seja A, sendo que ela poderia ser de outro jeito? Eu não sei, ninguém sabe isso. Só o próprio Deus sabe isso. Agora, qual o princípio por trás das teofanias divinas? Ora, o princípio por trás das teofanias divinas é justamente o fato do homem ser um intelecto paciente. Quer dizer, do homem ter a possibilidade de entender a realidade e conquistar a plenitude na imortalidade, e ele precisar do auxílio divino para isso. Certo? Então, as teofanias correspondem à necessidade humana. Certo? E é possível, é admissível considerar que, olha, Deus faz este conjunto concreto de religiões ou de revelações, certo, diferentes, visando o maior número, ou a maior abertura possível, certo, para a salvação. É possível considerar, mas eu não sei se é esta a causa. Certo? Ninguém sabe. Por que Deus ensina o budismo e o cristianismo? Eu não sei. Mesmo porque, olha só, tem um outro problema aqui que é o seguinte, certo? Quando a gente fala Deus, a gente está se referindo a um ente que é muito diferente de todos os outros entes possíveis, certo? Isso quer dizer, um ente que não pode ser enquadrado em nenhuma das categorias às quais correspondem os entes contingentes, certo? Então, assim, o próprio São Tomás de Aquino fala, olha, no sentido estrito, Deus não pode ser enquadrado nem nas categorias aristotélicas. Você não pode dizer exatamente de Deus, nem que ele é substância, nem que ele é acidente. Ele é outra coisa. Isso quer dizer que quando eu digo assim, olha, Deus revelou o cristianismo e Deus revelou ou ensinou o budismo, a palavra Deus aqui não necessariamente se refere à mesma coisa. Percebe? Porque eu também posso dizer assim, olha, o universo coopera com a existência de vida. Se eu olhar a superfície da Terra, e eu posso dizer, olha, o universo não é nada favorável à existência de vida, se eu olhar a superfície de Plutão. Você percebeu? Quer dizer, a palavra universo aqui se refere a uma entidade multifacetada. A palavra Deus se refere a uma entidade infinita. Está claro, gente? Isso quer dizer que Deus pode agir de maneiras perfeitamente conflitantes do ponto de vista de um ente limitado e elas serem perfeitamente coerentes do ponto de vista de um ente ilimitado. Está claro, gente? Quer dizer, é evidente que assim, não, é impossível um indivíduo humano. O indivíduo, eu não posso assimilar o cristianismo e o budismo do mesmo jeito, ou o cristianismo e o islamismo do mesmo jeito, certo? Mas é possível que Deus os assimile e os entenda inteiramente, e que nele as duas coisas façam sentido, porque ele é ilimitado. Está claro aí? Quer dizer, olha só, é impossível, certo? Eu conciliar uma religião com outra.
Então, assim, não posso pegar assim, o cristianismo, certo? E reduzi-lo a uma modalidade de islamismo. E mostrar que, olha, todos os pontos fundamentais do cristianismo estão incluídos no islamismo. Ou vice-versa. Porque se não fosse possível isso, aí seria uma mesma religião em escolas extremamente diferentes. Mas olha só, segundo o cristianismo disse que está ali para que você chegue a Deus. O islamismo diz que está ali para que você chegue a Deus. Mas, só que Deus é muito grande. Os dois chegarem a Deus não quer dizer que eles chegarão à mesma coisa. Entendeu? Isso quer dizer, olha só, que como Deus é ilimitado, e os entes contingentes são limitados, certo? É possível que direções contrárias, do ponto de vista da contingência, coincidam no absoluto e infinito. Sim, vamos dizer que isso aí este que é o simbolismo do encontro de linhas paralelas que você observa. As linhas paralelas, elas nunca se encontram. No entanto, elas parecem se encontrar. Quer dizer que, olha, não, se você saltar de plano do limitado para o ilimitado, é possível que no ilimitado elas se encontrem. Então, assim, do ponto de vista da contingência e da limitação, não dá para fazer coincidir cristianismo e budismo. Mas é possível que quando Deus olha para ele é exatamente a mesma coisa. A dificuldade toda aí é essa transposição entre o infinito e o finito. Essa transposição nunca é fácil. É que nem o negócio da injustiça das diferenças das vidas. Não, se eu considerar só essa duração temporal aqui, puxa vida, pode ter essas diferenças podem significar muita coisa. Se eu considerar nem a infinitude divina, mas a simples imortalidade da inteligência humana, pronto, essas diferenças já foram reduzidas a zero. E assim, o que você faz, como você se molda, é muito mais importante do que qualquer condição de nascimento. Precisa ser incalculavelmente mais importante. Por quê? É simples, porque o que você faz, no caso então da imortalidade e da existência temporal, passa a ser a ponte que liga a sua inteligência imortal à sua existência temporal. Essa ponte tem algo do imortal e algo do mortal. Pois bem, uma religião, se é verdadeira, ela justamente tem em si algo do infinito e algo do finito. Este algo do infinito faz com que ela seja única, faz com que ela seja irredutível à outra. Porque só existe um infinito. Está claro isso aí? Isso quer dizer que, olha só, se você pensar coerentemente, você vai entender que é o seguinte, olha, é necessário que uma religião verdadeira inclua em si elementos que são impossíveis de ser reduzidos às outras formas de espiritualidade. Porque isso é o ponto em que ela se liga com o infinito. Que é o ponto em que ela é única, porque o infinito é único. Agora, por que Deus revela essa aqui, aquela ali, aquela... Bom, isso aí só Deus pode saber. Só Deus sabe mesmo. Vamos lá, próximo. Absoluto, infinito e Deus são sinônimos perfeitos ou palavras que se referem a diferentes nuances ou enfoques da pessoa divina? Absoluto, infinito e Deus não são sinônimos perfeitos. Efetivamente não são sinônimos perfeitos. Certo? Absoluto, infinito e Deus coincidem no ente. São três palavras que se referem ao mesmo ente, à mesma realidade. Certo? Mas elas realmente não coincidem. Tá? Tanto que você pode usar a palavra Deus no sentido de um ente limitado. Os gregos tinham vários deuses. Nenhum deles é evidentemente, nenhum deles pode ser infinito, já que você tinha vários.